A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, e lá no versículo 20, diz assim: Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Essa palavra foi dirigida primeiramente para os discípulos do Senhor Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam admirados com os milagres que o Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus havia acabado de expulsar um demônio de um menino que fazia ele desmaiar, que fazia ele cair, e ninguém até agora tinha conseguido ajudar aquele menino. E os discípulos estavam admirados com aquele fato, estavam admirados de ver tantos milagres, de ver tantas coisas grandes acontecendo através do Senhor Jesus. E Jesus, percebendo e vendo essa admiração deles, foi aí que o Senhor Jesus disse, ele falando a respeito da pessoa ter a fé de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. Mas, resumindo, ele disse: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Quando o Senhor Jesus falou a respeito da fé, ele relacionou a fé às coisas impossíveis. E é para isso que Deus, ele nos deixou a fé. Foi para isso que Deus, ele criou a fé, justamente para ela ser usada como uma ferramenta para aquelas situações aonde as coisas naturais, o poder humano não pode resolver. E nessa parte aqui, quando o Senhor Jesus falou a respeito da fé, ele estava falando a respeito de uma fé que para muitas pessoas ela é desconhecida. Para a maioria das pessoas, essa fé aqui, que o Senhor Jesus falou, do grão de mostarda, para muitas pessoas é desconhecida. Essa fé onde o impossível se torna possível. Então vamos tentar explicar a respeito dessa fé. Assim como Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo, e assim também como o nosso corpo, como nós somos corpo, alma e espírito. Assim também a fé, ela pode ser dividida em três partes. A fé, ela pode ser dividida em três partes que juntas formam o impossível. Quando Jesus disse, se tiverdes fé, existe a fé em Deus, que a maioria das pessoas tem. É difícil alguém que não tenha fé em Deus. Até os bandidos, até os que cometem crimes, têm essa fé em Deus. Existe a fé que Deus está com você. Essa é a fé mais difícil, porque muitas pessoas acreditam em Deus. Elas têm fé em Deus, mas elas não acreditam que Deus está com elas. E existe a terceira parte, que é a fé que se torna uma certeza que nós iremos vencer. Uma certeza que Deus irá responder a nossa oração, que Deus irá nos abençoar, uma certeza que o nosso problema será resolvido. Então a fé, ela pode ser dividida em três partes. A fé em Deus, a fé que Deus está com você e a fé que você irá vencer. Nós podemos ver um exemplo na Bíblia de alguém que tinha esse tipo de fé. Esse alguém era Davi.
Davi foi um campeão da fé. Davi foi um homem que soube usar a fé. Davi foi um homem que usou a fé em vários momentos da sua vida, já começando pela juventude, vencendo aquele gigante. E durante toda a sua vida ele usou essa fé, como Moisés, como Josué, como Daniel, como Elias, Eliseu. Todos esses homens, eles usaram esse tipo de fé, que é dividida em 3 partes. E falando de Davi, nós podemos ver que ele tinha essa fé naquele salmo que é muito conhecido, que é o Salmo 23. No Salmo 23, Davi começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, aqui nós vemos a fé em Deus. Nós vemos aqui, quando ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Então, ele tinha a fé em Deus. Ele acreditava na existência de Deus. Ele tinha a certeza de que Deus existia. E ele, continuando no Salmo, ele falou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui a gente vê a segunda parte, a fé aonde ele tinha a certeza que Deus iria sempre abençoar a vida dele, que Deus iria sempre levá-lo aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Deus não iria deixar faltar nada para ele. Então, ele tinha fé em Deus e ele tinha fé na providência de Deus, no cuidado de Deus para com ele. Ele tinha fé que Deus nunca ia deixar faltar nada para ele. E continuando, a gente vê a terceira parte da fé aqui. Ele disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, aqui a gente vê, Davi, ele acreditava em Deus, ele acreditava que Deus não ia deixar faltar nada para ele, mas ele também acreditava que Deus estava com ele. Porque ele disse aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então Davi, ele tinha uma fé completa. Ele tinha uma fé que não havia falhas, era uma fé completa. E essa fé completa, a gente pode representar como uma mesa. Uma mesa ou uma cadeira, normalmente, a maioria que a gente conhece, elas têm 4 pernas. Se faltar uma perna, a mesa fica com dificuldade para ser usada. Se você se apoiar nela, você vai cair. Se você colocar coisas em cima dessa mesa que está faltando uma perna, essas coisas vão cair. Uma cadeira que também está faltando uma perna, não dá para se sentar nela. Assim também é a fé quando ela não é completa. A fé completa tem que ser a fé em Deus, a fé que Deus irá te abençoar e a fé que Deus está com você. Essa é a fé completa. Essa é a fé que produz sustentação, que produz milagres. Essa é a fé que faz a muralha cair, que faz o mar se abrir, que faz cair fogo do céu, que faz os milagres acontecerem. Então, essa fé é fundamental. Talvez você seja uma pessoa que tenha fé em Deus. Você acredita em Deus, mas há um problema na sua vida.
você duvida que Deus está com você. Ou você acredita que Ele está com você em certos momentos. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, aí vem as dúvidas. Será se Deus está comigo? Se Deus está comigo, por que eu estou passando por isso? Se Deus está comigo, por que essa porta fechou? Então, já vem a dúvida que, por sinal, é a voz do diabo no nosso coração. Então, essa dúvida atrapalha a sua vida. Essa falta de fé que Deus está com você faz de você uma pessoa fraca. Mas uma vez que você acredita que Deus está com você, em todas as circunstâncias, você crê que Deus está com você, não porque você sente isso, mas porque a palavra dele afirma que ele está com você, que ele nunca vai te abandonar, que ele é contigo. Então, automaticamente, você recebe a força, a coragem. Você, mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, que representa as dificuldades, que representa os problemas, as perseguições, você não desanima, você não se entrega, porque você sabe que Deus está com você e você sabe que você vai vencer. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Daniel. Daniel, quando veio o decreto que não era para ninguém mais orar, ele continuou orando. Por quê? Porque ele acreditava em Deus, porque ele acreditava que Deus estava com ele, e porque ele acreditava que mesmo que se viesse alguma perseguição para o lado dele, Deus iria livrá-lo. E foi o que aconteceu. Ele foi jogado na cova dos leões, mas depois ele foi tirado. E de lá ele foi para uma melhor, lá ele progrediu, lá ele cresceu depois da cova dos leões. Então, ele tinha esse tipo de fé. E esse tipo de fé é o que você tem que ter. Agora, o Senhor Jesus disse para os discípulos, se tiverdes fé. Nem todo mundo tem essa fé. Nem todo mundo tem. E tem gente que nunca vai ter essa fé. Não porque Deus não queira, mas porque existem pessoas que são complicadas. Existem pessoas que são cabeça dura. Existem pessoas que as palavras negativas, os pensamentos negativos, as conversas negativas entram no coração dela. Mas a palavra de Deus não entra. A palavra de Deus não entra no coração dela. Existem pessoas que mesmo vendo os milagres, ouvindo as pessoas dando testemunho, elas continuam com o coração duro. Elas continuam com o coração de pedra. A fé não nasce nesse coração. Mesmo que você jogue a semente ali naquele coração, não vai nascer, porque a semente não vai nascer numa pedra. A semente tem que ser jogada na terra. E muita gente, o coração dela é de pedra e por isso ela não tem essa fé. Jesus disse aqui, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Se tiver fé. Se você acreditar em Deus, se você acreditar que Deus está com você em todos os momentos, se você acreditar que você vai vencer, então nada, absolutamente nada, será impossível para você. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. É isso que nós temos que viver. É isso que você tem que, a partir de agora, incorporar no seu coração. Você tem que se revestir com esse ensinamento de Deus. Qual ensinamento? Deus existe. Deus está comigo e eu vou vencer. Repita agora aí. Você que está ouvindo agora essa palavra. Repita aí. Deus existe. Deus está comigo e eu irei vencer. Repita isso várias vezes. Quando você for trabalhar, repita isso. Quando você for resolver um problema, repita isso. Se você tiver que ir no médico, repita isso. Se você tiver que ir resolver algum problema, repita isso.
Se você for procurar emprego, antes de sair, diga: Deus está comigo. Deus existe e eu vou vencer. Então esse é o espírito que tem que tomar conta do nosso coração. E não as dúvidas, não o desânimo, não a tristeza. Eu não sei se você se lembra daquela música que tem uma letra muito bonita, aquela música que fala dos rastros na areia, onde o homem diz que ele teve um sonho muito bonito. Naquele sonho, Jesus estava caminhando com ele do lado, ali na praia. E esses eram os momentos bons da vida dele. Nos momentos bons, havia 2 pares de pegadas na areia. Havia 2 pares de pegadas na areia. E o Senhor Jesus estava ali do lado dele. Mas veio os momentos difíceis. Veio as dificuldades. E quando ele foi ver, cadê o outro par de pegadas na areia? Não existia. Não havia. Cadê? Aonde que estava? E ele disse: Senhor, nos momentos mais difíceis, que eu precisava do Senhor, o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou, por isso que eu estou nessa situação. Mas Jesus, ele repetiu: meu filho, nesse momento de dificuldade, aonde você viu apenas um par de pegado na areia, era eu que estava carregando você no colo. Olha só que letra bonita. Então é a mesma coisa. Nos momentos bons, Deus estará com você. O Senhor Jesus estará com você. Mas nos momentos difíceis, Ele também estará com você. E se você tiver fé, você vai passar pelos momentos difíceis. Você vai superar. Talvez você não vai passar, você não vai vencer em um dia, em uma semana. Talvez vai levar até muito tempo. Mas se você tem fé, esse tempo vai passar rápido. Você vai vencer, você vai ser feliz. O seu coração, ele vai ser alegre. Esse é o ensinamento da palavra de Deus que nós devemos colocar no nosso coração.